Pronto, gente. Então, agora que eu já consegui recarregar meu computador, a gente pode voltar do ponto onde paramos, tá? Eu estou no meio de uma nuvem de pelos de gato, como vocês podem imaginar, tá certo? Mas prometo que eu vou tentar seguir sem espirrar nesse vídeo, tá? Então, vamos lá. No outro vídeo, então, a gente viu o princípio da constitucionalidade, da organização democrática, e o terceiro, né, que seria o sistema de direitos fundamentais e coletivos. Além disso, a gente tem a justiça social, tá? Daí vem toda essa discussão de Rawls e do Dworkin, Amartya Sen. Por quê? Porque a justiça social ela vai ser aqui um mecanismo de correção de injustiças, tá bom? E é daí que vem as cotas, o seguro, a distribuição de iguais liberdades de liberdades, bens e serviços, tá? E a igual consideração também, que a gente vê lá em Rawls. Então, tudo isso é um debate que ocorre com relação ao princípio da justiça social, que é um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, tá? A igualdade material como uma consequência, tá certo? Lembrando que não pode mais ter só uma igualdade formal, que é uma característica muito forte do Estado liberal na sua essência. E quando a gente tem o welfare state, a gente tem algumas correções, mas que elas são muito insuficientes ainda para a gente conseguir realizar a justiça social, tá? A gente tem a divisão de poderes, é uma coisa que vai, né, que é uma herança, na verdade, liberal, ou seja, o judiciário, o legislativo e o executivo. Se a gente tem um sistema que funciona dessa forma, né, que seria o presidencialismo, ou então, no caso de uma monarquia parlamentar, o parlamentarismo, a gente vai ter aquela junção, na verdade, aquele equilíbrio entre o legislativo e o executivo, e o judiciário ele fica parte disso, tá? Além disso, a gente vai ter o princípio da legalidade como uma forma de garantir, né, que não somente os indivíduos eles sigam a lei, mas que o Estado só faça aquilo que a lei permite, e é um princípio fundamental do direito administrativo, e a segurança e certeza jurídica, e daí vem o trânsito em julgado das decisões judiciais, as técnicas para a gente fazer a aplicação da lei no tempo, no espaço, tá certo? A lei geral, ela é aplicada se não tiver uma lei mais específica, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma lei que trata dos funcionários públicos do Brasil todo e eu tiver um regime específico para os servidores do município de Altamira, né, naquilo que for compatível, eu vou aplicar uma lei e naquilo que for incompatível, vou dar preferência para as leis específicas, tá bom? Então, tem essa questão da segurança jurídica, da gente estabelecer regras para saber quais são as leis que podem ser aplicadas ou não, tá bom? Bem, o Estado de Direito ele continua sendo liberal, tá, gente? Mas ele é um Estado liberal 2.0. Ele é o Estado liberal reloaded, porque agora o Estado não vai ser mais minimalista, mas ele vai ser um projeto, tá, que vai permear a sociedade, vai garantir, vai visar a plena garantia dos direitos individuais e coletivos, tá? Dos direitos fundamentais e coletivos, tá certo? Peraí que deu uma travada aqui, não sei se o áudio está funcionando. Acho que agora normalizou, desculpa. Deixa eu pausar aqui. Pronto, agora normalizou, tá? Então, esse Estado de Direito, gente, ele continua sendo Estado liberal, tá? Mas ele é uma evolução, tá certo? A gente vai ter a sustentação, então, desse conteúdo do liberalismo, que é a lei geral e abstrata, tá? A legalidade e a sanção, tá certo? Para quem transgredir essa lei, mas ao mesmo tempo a gente vai ter esse conteúdo social, tá? E a lei passa a ser um instrumento de ação concreta do Estado, tá certo? A intenção, portanto, é que esse ordenamento jurídico, político e econômico ele seja ausente de lacunas, ou seja, a gente não vai ter lacunas aqui,
tá? O juiz, ele não vai poder olhar e dizer, eu não vou decidir porque não tem lei, ele vai ter que dar os pulos dele para conseguir fundamentar a resolução do caso, por exemplo, num princípio, tá? Numa analogia, tá certo? O que não pode acontecer é o judiciário legislar, tá? E aí a gente entra em todas aquelas discussões de ativismo judicial, que isso é uma coisa muito bacana, mas que vocês vão ver principalmente inconstitucional, tá? E também, se já não viram, em ED, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, basicamente, com relação à completude desse ordenamento, é isso, tá certo? Algumas características mais que eu gostaria de conversar com vocês para a gente finalizar, então, essa unidade e eu já preparar o terreno da próxima, tá? Aqui, gente, a gente vai trabalhar muito com o conceito de política pública, tá bom? A política pública, ela seria, presta atenção nesse conceito, uma ação, tá, do Estado voltada para o alcance de determinado objetivo e para conseguir esse objetivo, o Estado faz através de um plano, tá? Na verdade, da estruturação de uma política, tá certo? Da aplicação dessa política e do monitoramento, tá? Então, essa seria basicamente uma boa definição de política pública. Lembrando que, para que determinada política pública nasça, deve existir uma necessidade, e essa necessidade ela vai ser debatida onde? Na agenda pública, tá? Então, vamos utilizar um exemplo. O FIES. O FIES é uma política pública do Estado, tá? O FIES, ele basicamente é um financiamento público para ensino superior privado, beleza? O FIES, ele vai nascer a partir de uma pressão, tá, da opinião pública, do fato das pessoas, da população, de representantes da sociedade civil falarem sobre isso, né, argumentarem sobre isso, e essa necessidade, então, ela entra na agenda pública, ou seja, isso vira pauta nas instâncias de poder, tá? Depois que isso vira pauta nas instâncias de poder e passa por um processo democrático para conseguir se instalar dentro do poder público, a gente tem o desenho, então, da política pública, posteriormente a aplicação, a avaliação e, se for necessário, as melhoras, tá? Desse desenho. Então, percebam que isso é todo um ciclo. Quando a gente trabalha com política pública, a gente pensa em ciclos, tá certo? Uma outra política pública, por exemplo, o Fundef e o Fundeb, tá certo? Quando a gente vai ter no início, na verdade, no finalzinho dos anos 90, algumas discussões sobre o financiamento da educação, vai nascer o fundo, tá? Para fomento da educação básica. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai ter só aquela educação primária sendo beneficiada pelo fundo. Numa segunda avaliação, né, já no outro momento, quando isso foi avaliado, percebeu-se que não era o suficiente para melhorar a educação pública. E aí foi a educação primária e secundária, né, ensino fundamental e ensino médio que passaram a receber fundos. Por quê? Porque era uma política pública que ela completou um ciclo, ela foi avaliada e fizeram as modificações para você ter outro ciclo. Tá? Então, basicamente, esse conceito de política pública, ele vem como uma ferramenta do Estado para a gente entender como é que o Estado pode realizar os direitos, sejam individuais ou coletivos, tá, gente? Porque esqueçam essa coisa de que direito individual o Estado não está nem aí, é problema do cidadão, e direito social é política pública. Não é assim. Por exemplo, um direito individual, uma liberdade individual, seria o direito à vida. E o Estado, como vocês sabem, tem políticas de combate à violência contra a mulher, porque em muitos casos as mulheres elas morrem, né? Tem até uma propaganda que diz assim: há não sei quantos minutos uma mulher não sobrevive para falar, para contar a próxima desculpa.
Então, o país teve que ter uma política federal de combate, tá? Que é aquele velho caso que eu cito para vocês do caso da Maria da Penha versus Brasil, que foi para a costeira americana. Aí a comissão conseguiu fazer um acordo com o Brasil e daí nasceu a Lei Maria da Penha e as delegacias da mulher, tá? As DEANs, tá certo? Então, com relação à política pública, esse seria o conceito, tá? Essa é a forma como a gente trabalha, tá? E essa política pública, gente, ela pode ser utilizada tanto para um direito social, como direito à moradia, quanto para um direito individual, né? O direito à vida, como nesse caso da violência contra a mulher que eu usei, tá? E agora nós vamos dar uma olhadinha aqui no nosso pitch, tá certo? Para eu começar a trazer para vocês o, o conteúdo da próxima unidade, para a gente já fazer uma rápida introdução. Eu vou pedir aqui licença para vocês para eu tentar, de alguma forma.